Olá, boa noite, tudo bem? Pessoal, a aula de hoje, nós vamos complementar a live falando um pouquinho do trabalho com ciclos biogeoquímicos, tá? Hoje, na verdade, iria fazer uma revisão, no entanto, a prova foi adiada para a próxima semana, então dá para a gente terminar o conteúdo, né? Quando nós falamos de ciclos biogeoquímicos, é um termo que assusta bastante, né? Se assusta para nós, que vocês, que no caso são estudantes de biologia, né? Imagine para adolescentes lá no ensino fundamental e até mesmo no ensino médio. Então, nós temos que pensar, enquanto professores de ciências e biologia, como que nós vamos abordar esses temas, né? Lembrando sempre da questão de uma aula significativa, uma aprendizagem significativa, né? O letramento científico, atividades investigativas, né? Então, partindo desse princípio, todos os temas que nós formos trabalhar em sala, a gente tem que ver se contempla esses termos, né? Senão a gente vai ter uma aula cansativa que não tem significação nenhum para o aluno, né? Não vai ter, ele vai entender que aquilo não vai trazer conhecimento nenhum e nem utilização na sua vida cotidiana, tá? Completando esse material que já está no portal de vocês, né? Então, assim, o que são os ciclos biogeoquímicos, né? Tem uma definição aqui bem fácil, né? Que fala que são os processos que ocorrem na natureza que vão garantir a reciclagem dos elementos químicos, né, no meio. E esses ciclos é o que possibilitam os elementos interagir com o meio ambiente e com os seres vivos, ou seja, garante que esse elemento ele flua, né, na atmosfera, na hidrosfera, na litosfera e na biosfera, tá? E quando eu falo tudo isso, você fica assim, meu Deus, quantos significados eu tenho aqui, né? Quantos conteúdos prévios provavelmente eu terei que trabalhar com isso. Então, mais uma vez, o professor tem que pensar bem como que ele vai abordar toda essa situação. Quando o professor, ao expor esse conteúdo, ele tem que deixar bem claro, né, a interação existente entre o como que fala, que esses elementos, eles perpassam pelos elementos, os elementos químicos perpassam pelos seres não que compõem o meio biótico, né? E também pelos fatores não abióticos, né? Que eles vão circular ali e não só entre os seres vivos. Então, o professor tem que tomar bastante esse cuidado, né? Quanto a isso, certo? Só me pegar aqui algumas coisas que eu anotei para vocês, né? Então, assim, outra situação bem importante, lembrar, trabalhar com os alunos que, apesar desse nome, são ciclos naturais, tá? E que, como eu já havia dito, esses elementos químicos, eles vão circular no ambiente, passando por esses fatores abióticos e bióticos, né? Então, até por que eles têm esse nome, né? Ciclo biogeoquímico. O bio vem do que são dos seres vivos, né? Os elementos químicos trazem que estão presentes na terra, né? No solo. Então traz a questão gel, né? E a questão do químico são referentes aos próprios elementos químicos, tá certo? E todos esses ciclos, eles perpassam também processos geológicos, hidrológicos e biológicos. Os principais ciclos biogeoquímicos, né? Tem outros, né? Eu não citei aqui, mas eu peguei os principais. O mais conhecido, né? Assim, o mais explorado pelos professores são esses, principalmente o ciclo da água, tá? Que eu até coloquei no material de vocês como uma referência, né? Pegando alguns tipos de abordagem
algumas propostas de aulas para a gente discutir, tá? Mas tem o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio e do nitrogênio. Então é bem interessante falar. Eu vou falar desses primeiros, deixo de água por último, né? Então a questão do ciclo do carbono, né? Então todas é um ciclo também que alguns professores às vezes por ter, principalmente lá no ensino fundamental, por não terem muita segurança com o conteúdo, não ser muito difundido, acho que não são importantes só trabalho de água, né? O ciclo de carbono, então ele fala aqui dos processos orgânicos e inorgânicos, né? Se o aluno não entender desde cedo que todo ser vivo ele tem o carbono, que é um identificador, fica difícil para ele abstrair outros conceitos posteriormente, né? Então, aqui no caso, quando as plantas e os outros seres autótrofos, né, no caso aqui a gente fala muito das algas, elas absorvem o gás carbônico da atmosfera e elas vão utilizar para fotossíntese, né? Então, e quando esse gás é absorvido, depois ele é devolvido para a natureza, né? Através de que forma? Através da respiração dos seres vivos, tá? Então, assim, bem tranquilo, a gente pode ver isso até na nossa respiração, né? Quando nós inspiramos o ar aqui, absorvemos oxigênio e devolvemos o gás carbônico, né? Então entra a questão de fotossíntese, olha os termos que estão totalmente ligados com o ciclo do carbono. Como que o aluno vai compreender fotossíntese, vai compreender respiração das plantas, enfim, várias situações, sem compreender ou sem saber como que funciona essa questão do ciclo do carbono, tá? O ciclo do carbono também, ele está extremamente ligado à questão do efeito estufa, né? A gente comenta, fala que é um sintoma do ciclo do carbono, né? Porque ao contrário do que a gente já falou sobre isso, ao contrário do que muitos pensam, o efeito estufa não é um malefício. Pelo contrário, né? É uma forma que o planeta Terra tem para manter a temperatura. O que não pode é subir muito essa temperatura, né? Então, cai-se no conhecimento popular, traz isso, que o efeito estufa é algo totalmente negativo. Com certeza, uma falha na exploração desses conceitos, né? Quando você trabalha essa questão do ciclo do carbono, você pode quebrar esse paradigma, tá trabalhando toda essa situação para que o aluno perceba, tá certo? Outra situação, a questão do ciclo do oxigênio, intimamente ligado ao ciclo do carbono. Absorvo o oxigênio, devolvo o gás carbônico. E a inversão, a questão das plantas, né? Dos seres fotossintetizantes. No caso, à noite, eles fazem ao contrário, né? Por que que acontece isso? Então, os nomes às vezes assustam. Se você começar a trabalhar com o aluno lá sobre os elementos químicos, lembrando que isso é uma proposta para o 9º ano, tá? Ao contrário dos outros, isso aqui é para o 8º ou 9º ano. Na BNCC fala do 9º ano, tá? Então, se você começar, você tem os elementos químicos, os alunos têm que compreender o que são os elementos químicos, aí você pode ir partindo para outras situações. Então, tudo é interligado. Vai depender muito dessa organização, desse cumprimento, né, do professor, dessa linha de que ele vai seguir para poder trabalhar isso, tá certo? Tem a questão do ciclo do nitrogênio, né? Mais difícil ainda de você ver um professor que tenha comentado ou trabalhado sobre isso. E o ciclo do nitrogênio, ele está intimamente ligado à questão das bactérias, à questão da decomposição, tá? Então também não são termos, mas que nós temos que fazer o quê? Dar significação, trazer para o dia a dia, para o cotidiano, relacionar a coisas que ele vivencia no seu dia a dia. E aí ele vai compreender que não é algo tão distante ou tão difícil como ele pensa, tá certo? Bom, acho que dentro disso aqui, então lembrando, né, que sempre são ciclos naturais, né? Então o aluno não pode imaginar que é uma coisa muito longe do que ele imagina. Falando aqui um pouquinho do ciclo da água, né?
que é o mais conhecido, no material que eu coloquei para vocês, eu tentei passar assim, né? Quando você vai apresentar o ciclo da água para o aluno, normalmente o professor, com o uso do livro didático, né? Ele faz assim, ele apresenta o conteúdo, tem um ponto no livro didático explicando o que que é e uma imagem, né? Um esquema com flechinhas falando que a água sobe, a água desce, os formatos que ela tem. Geralmente é assim, né? Então, fazemos assim uma reflexão, façamos assim uma reflexão sobre isso. Quando você mesmo estudou, se você abstraiu, se você conseguiu relacionar, né? Então, pensando nisso, é fácil, né? A utilização desses termos técnicos, lá quando nós explicamos o ciclo da água, né? Quando ele é explicado em livros didáticos e até nesses esquemas exemplificativos, eu quero que vocês pesquisem se possível, né? Mas alguns devem até se recordar que eles são baseados em termos bem técnicos, eles citam muito a questão da mudança dos estados físicos da água. Eles já citam um nome, eles falam de condensação, né? Falam de ebulição. Quando o aluno vê aquilo, dependendo do desenho, ele ainda compreende e dá flechinha. Mas para isso, o aluno ele tem que ter esse hábito de já conseguir ler esquemas exemplificativos. Senão ele não compreende, né? É igual gráfico quando nós falamos. Se você não tem o hábito de ler gráficos, de ler imagens, quando você pega, você não compreende. Então ele tem que ter esse hábito para conseguir. Ele leu, né, a flechinha, ele conseguiu entender que aquela flechinha está dizendo que a água que passou em formato ele evoluiu, né, ele evaporou e chegou lá, virou água, caiu na nuvem, tá? Mas ele fica pensando, como que fez isso, né? Como que cai? Será que tem uma fábrica lá na nuvem? Então, se ele não compreender essas mudanças das fases de dos estados físicos, aliás, da água, fica uma dúvida, não fica algo muito claro para ele, tá? Então, nesse material, né, a gente também, assim, fala muito de uma abordagem mais significativa, mais próxima da realidade, né? Porque o aluno, na verdade, ele está cotidianamente presente vendo essa transformação, esse ciclo da água, mas ele não percebe. Numa das propostas que tem aí para vocês, nesse material, tem um vídeo de 40 segundos, né? Que o autor ele faz uma provocação sobre que tal beber água com os dinossauros, né? E não é possível beber água com os dinossauros. No entanto, ele complementa falando que é possível beber a água que os dinossauros beberam há quantos anos atrás, né? Então, essa provocação ele pode ser o start para que o aluno comece a perceber algumas coisas e seja o chamamento, tá? Esse é um dos exemplos, né? Então, como assim eu estou bebendo a água que era dos dinossauros? E dependendo da idade, né, da curiosidade do aluno também, isso para ele é uma motivação para que ele busque saber mais, né? Então, assim, a gente tem que sempre buscar essas situações que motivem, que tragam o aluno em busca desse conhecimento, que ele formule seu conhecimento. Com essa situação também da questão da água, né, falando da água que o dinossauro bebeu, ele vai perceber que, né, a gente trabalhando com isso, então quer dizer que a água, né, ela está circulando, é a mesma, você vai passar toda essa situação. E o que mudou, né? A água é a mesma, mas e a qualidade da água, né? Será que não tem uma perca nesse meio do caminho? Será que nós estamos cuidando? Você vai fazer reflexões, será que não vai buscar na casa dele? Né? Você pode instigá-lo para isso. Será que a água que saiu lá da sua do seu cano foi para lá,
ela chega limpinha para você, né? Onde que ela pode perder qualidade, de que maneira, né? Então, questão você já entra em poluição, você entra em uma série de questões, né? E a questão do uso racional da água, bem importante, um tema atual, né? Problemas intimamente ligados à nossa rotina. Olha aí o letramento científico, o aluno tem que compreender. Então, se ele compreende os conceitos, ele sabe depois aplicar isso no seu cotidiano. Mas para isso o professor precisa trabalhar bastante, né? Uma outra situação que foi colocada assim, né? Fora esse do vídeo, onde ele usa mais exemplos mais práticos, aí vai do professor, né? Ele pode fazer questões de observação, de desenho, enfim. Tem uma reportagem sobre um jardim na garrafa, né? Também chama bastante atenção. Então, de um senhor, se eu não me engano, ele é inglês, eu acho, não tenho certeza, mas tem no material aí, né? Que por curiosidade fez um jardim dentro de uma garrafa bem grande, em 1960. E a última vez que ele molhou foi em 1972. Isso, a entrevista com ele foi em 2016, se eu não estou enganada. E tá tudo vivo, né? Então, quando você mostra essa reportagem para os alunos, eles ficam se perguntando. Ele vê a imagem. Pode ser que antes de você propor a criação de um jardim para eles nessas condições, ele já fala, professora, será que não dá para a gente fazer? E aí, o que você vai responder para ele, né? Então, você trazer essas propostas, a própria construção, né, os elementos, os materiais, vai fazer com ele reflita e o instigue a pensar sobre isso, né? O que mantém ele vivo, o que circula. Nesse material de vocês, eu coloquei lá a fonte, mas assim, eu sempre oriento, né? Tem a revista Nova Escola, tá? A revista Nova Escola, ela tem física e ela também tem a digital. Ela traz bastante planos de aula, né? Para o professor, assim, não porque é para ele copiar, mas ele traz algumas ideias que podem ajudá-lo a direcionar a sua aula e todos alinhados à BNCC. Então, é uma ótima fonte de busca, tá? Para você nortear. Você não vai conseguir ter receita de bolo, isso se a gente não existe em nenhum lugar, mas ele te dá uma luz muito boa, tá? Então, ele, como os planos são alinhados à BNCC, eles colocam as habilidades, as competências. Percebam também que lá eles colocam naquela ordem, né, que a gente fala de uma boa aula de ciências, né? Tem uma contextualização, tem a problematização, tem a mão na massa e depois o termo que eu esqueci, que é o fechamento, tá? Então eles seguem essa linha. Então fica muito mais fácil. O que você pode fazer? Você pode trocar as atividades, né? Mas ele te dá ideias de atividades bem significativas mesmo, de como incorporar certas situações, que nem lá tem reportagens, tá? Como desenvolver uma atividade prática, ele traz essa sequência didática que ajuda bastante. Então, é uma das dicas também que eu passo para vocês, tá bom? Mas é isso. Esse vídeo é para complementar, então vocês refletirem, né? Dando uma resumida aqui. Refletirem sobre a importância do trabalho com ciclos biogeoquímicos com os alunos. Não ache que isso não é importante, que isso é complicado, porque não é. São ciclos naturais, né? Os alunos compreendem sim. É importante que compreendam, né, para esse estudo da interdependência da vida, que é o eixo que nós estamos estudando nesse semestre, né? E que depende de você, tá? Como professor, como você apresenta esse conteúdo, como você desenvolve, quais atividades que você proporciona a esse aluno para que ele compreenda essa importância, né? E dê significação a isso e posteriormente ele consiga aplicar esses conteúdos no seu cotidiano, tá certo? Semana que vem, provavelmente, aí eu faço para vocês uma recapitulação, né, das aulas que nós vimos e para a prova. O conteúdo de hoje não vai cair nessa prova, tá bom? Pode ficar tranquilo. Já estou praticamente com a prova de vocês elaborada e esse conteúdo eu não coloquei.
eu vou deixar para N2, tá certo? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Grande abraço e uma boa noite.